Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar do Internacional desfalcado com time reserva e mesmo com o técnico inclusive suspenso, ele estará no Rio de Janeiro com a equipe. A gente vai explicar essa história, vamos falar sobre o foco no Bolívar na próxima terça-feira, quebra de recorde de público no estádio Beira-Rio. A gente vai também falar sobre a renovação de uma joia da base e a grana milionária que pode entrar nos cofres do Inter com a Libertadores. Eu tô trazendo mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para dar uma brincada no teu primeiro depósito. Tem muitos jogos nesse final de semana do Brasileirão para tu te divertir e, claro, ganhar uma graninha, tá certo? Pessoal, vamos começar falando sobre o treinamento que foi com portões fechados no início da tarde, algo diferente. O Inter geralmente treina de manhã, meio da tarde, hoje treinou no início da tarde porque a ida para o Rio de Janeiro foi às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília. O Inter foi para o Rio de Janeiro, já está por lá e com desfalques importantes. O técnico Eduardo Cudê levou o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza, tá fora do jogo. Quem comanda a equipe é o seu auxiliar Lúcio Gonzalez, porém o Tchatcho viajou com a delegação e está por lá. Claro, não pode participar no vestiário, dentro do estádio, enfim, nas dependências do estádio, trabalhando, de fato, comandando a equipe, isso ele não pode fazer, mas viajou com a delegação, obviamente é o técnico do clube, e vai estar lá no Rio de Janeiro com os seus comandados. Quem também tá fora é o goleiro uruguaio Tino Rocher, que levou o terceiro cartão amarelo também contra o Fortaleza, e desfalca a equipe do Tchatcho, que vai ser comandada, como eu disse, pelo Lúcio Gonzalez. Quem tá voltando é o zagueiro argentino Gabriel Mercado. Levou o terceiro amarelo na derrota por 3-1 contra o Botafogo, ficou suspenso contra a Fortaleza, jogou lá na altitude de La Paz pela Libertadores na vitória contra o Bolívar, volta a ficar à disposição também no Campeonato Brasileiro. Em relação ao time que trabalhou, tá? E que deve ser o time confirmado pelo Lúcio Gonzalez, mas que trabalhou, obviamente, e quem definiu mais foi o seu técnico Eduardo Cudê, deve ter Kehler no gol, não atua desde um jogo lá em junho contra o Santos, empate em 1-1, tá? Quando o John ainda era o titular, tinha virado titular, o Kehler era o reserva antes ainda da chegada do Rocher. Então são mais de 2 meses sem o Kehler entrar em campo. Kehler no gol, Hugo Malo na lateral direita, Igor Gomes, ou mercado que tá voltando de suspensão, ao lado do Nico Hernandes na zaga. O Vitão, que teve um maior desgaste por conta da altitude de La Paz, deve ficar no banco. E na lateral esquerda, René ou Depena. No meio de campo, Gabriel, primeiro volante, Bruno Henrique, Matheus Dias e Maurício mais à frente, Pedro Henrique e Luiz Adriano no comando de ataque. Do meio pra frente, o mesmo time que encarou o Fortaleza, segundo o Cudê fez um bom jogo, mas acabou derrotado na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que o foco do Inter está principalmente no Bolívar, não é novidade, apesar de que o Inter precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. É 15º, 24 pontos, 3 acima do Goiás, 16º, que é o primeiro time fora da zona, e 3 também acima do Santos, 17º, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Por mais que eu já tenha até comentado aqui nos meus espaços na Rádio Bandeirantes, na TV também, de que todas as conversas que eu tive com pessoas do Inter, não se fala em rebaixamento ou Z4, se fala em se recuperar do mau momento no Campeonato Brasileiro, voltar a vencer. São 8 jogos, afinal, que o Inter não consegue vencer dentro do Campeonato Brasileiro. O Inter já pegou essa sequência um pouco ali na reta final do ano e seguiu com o Cudê, que ainda não conseguiu ganhar com o time no Brasileirão, apesar da bela campanha na Copa Libertadores. E até sobre isso, hoje uma informação bem importante, ingressos esgotados, tá? Não tem mais ingresso para Inter e Bolívar na próxima terça-feira, dia 29, pela Copa Libertadores, jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, tá? Não tem mais ingressos, 50 mil torcedores são esperados no Beira-Rio, quem sabe recorde quebra de público que foi do novo Beira-Rio contra o River Plate nas oitavas, antes era da final de 19 da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, teve essa quebra de recorde contra o River Plate no jogo de volta das oitavas, pode ser que tenha mais uma quebra agora contra o Bolívar, tá certo, pessoal? E até sobre Libertadores, algo bem importante que eu quero ressaltar aqui, tá? Porque estão sendo confirmados já alguns valores que têm entrado aí ultimamente nos cofres do Inter em relação à competição internacional, tá? Vamos lá. O Inter já ganhou na Copa Libertadores até o momento 3 milhões de dólares por ter passado da fase de grupos, mais 900 mil dólares de mérito esportivo. A Libertadores inovou esse ano, eles estão pagando 300 mil dólares por vitória na fase de grupos. O Inter ganhou 3 jogos na fase de grupos, o Inter ganhou então 900 mil dólares mais 3 milhões por ter passado da fase de grupos. O Inter passou pelas oitavas da Libertadores, ganhou 1.250.000 dólares também por passar
do River Plate. E caso confirme um avanço contra o Bolívar, ganha 1 milhão e 700 mil dólares, cerca de 8 milhões e meio de reais. Juntando tudo isso, fase de grupos, as 3 vitórias, oitavas e quartas, a gente está falando de 6 milhões e 800 mil dólares, 34 milhões de reais. É uma bolada muito grande que o Inter pode estar lucrando com a Copa Libertadores, e a gente sabe da importância disso também nos cofres do clube. O Inter tem uma dívida de mais de 600 milhões de reais, 280 pelo menos a curto prazo. O Inter gasta uma bolada de empréstimo, de juro bancário, perdão. Então a gente sabe que esse tipo de premiação que o Inter já ganhou na Libertadores e poderá vir a ganhar caso confirme uma classificação contra o Bolívar, ainda pode ganhar 2 milhões e 300 mil dólares caso avance para uma final, lá na final ganha uma bolada também. A gente sabe que esses valores são muito importantes para o clube, tá certo? Vamos lá, avançando aqui, eu quero falar aqui sobre uma informação bem importante que veio da base do Internacional hoje, sobre, quem sabe, uma das maiores joias que o Inter tem hoje dentro da sua base, tá? Eu tô falando do meia Gabriel Carvalho, jogador que assinou hoje o seu primeiro contrato profissional com o Internacional. Eu já conversei com diversas pessoas da base e do departamento de futebol do Inter, que obviamente conhecem o Gabriel Carvalho, e olha, se fala muito bem desse guri, tá? Tem que ficar de olho nesse guri, e olha, por tudo que a gente tem escutado, visto de repercussão, talvez não, é a maior joia da base que o Inter tem hoje, tá? É a maior joia da base que o Inter tem hoje. Ele assinou hoje o seu primeiro contrato profissional com o Inter, ele tem 16 anos. O Gabriel Carvalho tem 16 anos, tá? Primeiro contrato profissional dele, 16 anos, é um meia de velocidade, driblador, pode jogar também, mas caindo pelo lado. Ele tem hoje 16 anos. Ele nasceu no dia 17 de agosto de 2007, tem 1,68 m, é um jogador mais franzino, tem que ganhar, obviamente, massa, enfim, é natural. Mas, cara, olho nesse cara, olho nesse moleque, olho nesse guri, porque, olha, se não a maior, uma das maiores joias que o Inter já teve na base. Atualmente a maior joia, se fala muito bem dele, tem jogado diversos campeonatos, deu até assistência e fez gol no dia do aniversário dele há uma semana atrás. É um guri, olha, pra ficar de olho. Ele já até participou de jogos do Sub-20, mesmo tendo 16, e quando tinha 15, porque ele fez 16 no dia 17 de agosto, há pouco tempo, menos de 10 dias atrás. Ele jogava no Sub-20 com 15 anos, e jogava em outras categorias acima da dele. Então, assim, esse moleque aí tem que ficar de olho. Tá assinando o primeiro contrato profissional, tem que ser lapidado, obviamente, ainda é muito novo, mas é um guri que pode render frutos bem interessantes pro Internacional, tá certo, pessoal? Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto pra falar mais do Colorado aqui no canal, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima, e um bom sextou, viu? Juízo pra vocês!